Então, para nós, irmãos, fica mais uma vez um questionamento aqui. Será que nós estamos preparados para este momento? Na verdade, não é nem uma questão de já estarmos preparados, mas será que nós estamos nos preparando para este momento? É até melhor nós pensarmos nessa questão com um olhar de continuidade, não de algo pronto. Não, eu já estou preparado. É muito perigoso nós nos colocarmos no lugar de, não, eu já estou preparado para receber a Cristo. Porque isso pode nos acomodar, de certa forma. Porque o homem tem essa facilidade, irmãos, de se acomodar. Nós nos acomodamos com tudo à nossa volta. Com tudo, absolutamente tudo. E com Deus não é diferente. Infelizmente. Nós nos acomodamos no nosso trabalho. Então, se nós estamos ali trabalhando, às vezes estamos insatisfeitos com o trabalho, com o salário que ganhamos, com os benefícios que temos, mas não fazemos nada, absolutamente nada, para nos prepararmos, para nos tornarmos profissionais melhores, para conseguirmos coisas melhores. Por quê? Porque nós nos colocamos numa posição de que, é isso aqui mesmo. É ruim, mas melhor do que nada. Porque não tem outra opção. Né? É só o que tem. Nós nos acostumamos, não só profissionalmente, mas nós nos acomodamos nos nossos relacionamentos. Nós sempre achamos que o outro pode dar mais, mas nós nunca achamos que nós devemos dar mais. Porque nós já achamos que nós já fazemos o suficiente pelo outro. Seja num relacionamento conjugal, seja num relacionamento de amizade, num namoro, enfim. Nós sempre achamos que o outro pode dar mais do que nós podemos. Nós nunca estamos dispostos e inflamados o suficientes durante a nossa vida para sermos melhores. Nós sempre atingimos um ponto em que nós falamos, não, eu já estou dando o máximo de mim, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Agora o outro ele que está devendo para mim. Nós nos acomodamos na nossa vida acadêmica também. Às vezes nós não temos uma gana de querer algo mais. Nós estamos ali, às vezes nós terminamos o colegial e falamos, não, minha vida aqui, a forma como eu fui criado, a minha família, eu não tenho uma estrutura para fazer uma faculdade, enfim, então eu vou ficar aqui mesmo, vou trabalhar aí no emprego que me contratar com o 2º grau completo, já está bom. Né? Porque a minha realidade aqui, de cidade do interior, cidade pequena, é isso mesmo, porque minha mãe foi assim, meu pai foi assim, né? Meus irmãos são assim, eles só trabalharam, ninguém estudou, ninguém cresceu, ninguém evoluiu, ninguém, né, se preparou. Não que seja demérito, tá, irmãos? Não é demérito para ninguém isso, né? Cada um sabe das suas limitações, onde pôde chegar, não é demérito, tá? Não ninguém é pior do que ninguém por causa disso, por causa de um diploma, não, nada disso. Mas eu estou falando da questão de nós nos acomodarmos com facilidade. Nós nos acomodamos com tudo. Entendeu? Então nós temos uma casa, mas nós não conseguimos enxergar algo que nós podemos fazer para melhorar ela. Nós temos um carro e nós não pensamos em algo que nós podemos fazer para melhorar ele. E se na nossa vida material, pessoal, a gente já perde esse senso de melhora, de busca por uma melhora, que é aquilo que nos move, porque infelizmente, irmãos, nós somos movidos por essas coisas, pelas coisas terrenas. Inconscientemente nós nos movemos por essas coisas. Nós acordamos para trabalhar, né, pensando nas contas a pagar, e pouco nos lembramos de Deus no meio disso tudo. Então, se para nós aquilo que é a nossa ambição já nos acomoda, imagine Deus. Imagine Deus. Porque nós acabamos no decorrer das nossas vidas colocando Deus em um lugar que só é acessado aos domingos ou no dia do culto, e nós esquecemos dele. Inconscientemente nós nos esquecemos dele. Então nós estamos vivendo a nossa vida, buscando as nossas coisas. Nós estamos, muitas das vezes, talvez nem buscando as nossas coisas, como eu disse, porque nós nos acomodamos onde nós estamos, e nós nos lembramos de Deus no dia de ir para a igreja.
E aí o nosso modo de viver, a nossa forma de existir lá fora, pouco parece que nós somos filhos de Deus. Pouco parece que nós somos uma noiva que tem se preparado para receber o noivo. Entende? Então nós estamos na igreja há 10, 20, 30 anos e nós nos acomodamos com isso. Porque eu já trabalhei demais na igreja. Porque eu sirvo na igreja há não sei quantos anos. Eu tenho que deixar um pouco para quem está chegando agora, que está mais afim, né? Que não fez muito ainda. Nós nos acomodamos. Todos nós, sem exceção. Então eu servi muito aqui, eu servi muito ali, eu já participei de todos os ministérios dessa igreja, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Só que nós vamos esfriando, nós vamos perdendo o nosso foco, nós vamos perdendo a nossa visão de Deus. Os nossos olhos vão se tapando no meio disso. E nós nos esquecemos que Deus não está se importando com a quantidade de ministérios que nós exercemos no decorrer das nossas vidas. Como está o nosso coração diante de Deus? A santidade, que é o que nós devemos praticar dia após dia, buscar dia após dia. Ser santo, irmãos, não tem a ver com ser inocente de tudo. Ser santo, a palavra santo na Bíblia significa ser separado. Separado. Os santos são os salvos, aqueles que foram eleitos por Deus para a salvação, foram separados por Deus para a salvação. Certo? O que cabe a nós é nos santificarmos como santos que somos, é buscar a santificação. E isso não significa que nós nunca vamos pecar, não é isso. Mas nós estamos acomodados nos nossos pecados. Tem um livro muito bom que eu li há algum tempo atrás, do pastor Iago Martins, que chama Pecados Aceitáveis. Pecados Aceitáveis? Eu acho que é. Que vai falar sobre pequenos pecados que nós nos acostumamos a pecar. Um atraso. Já parou para pensar que um atraso se configura como um pecado? Porque primeiro que você está pecando, você está assim, não é indireta não, viu, irmãos, para ninguém, pelo amor de Deus. Nada disso. Né? Porque senão minha mãe vai me bater depois quando eu chegar em casa, porque, né? Não, mas quando nós nos atrasamos, pensa no culto. Você se atrasou para o culto. Vamos falar da nossa realidade. Você está negligenciando as pessoas que estão ali, que chegaram antes, que estão ali focadas para o momento do culto. E quando você chega atrasado, você tira a atenção de todo mundo, porque todo mundo te olha. Tira a atenção dessas pessoas, porque aí o irmão da porta precisa achar um lugar para você sentar. E aí ele vai andar no meio de todo mundo, e a pessoa já está aqui, concentrada na palavra, concentrada no louvor, e de repente ela olha para o lado, e aí já olha a roupa que você chegou, aí já é um outro pecado, né? Aí já é um outro pecado. Isso. Aí você vai ter que estacionar o carro lá na creche, lá onde era a creche, ou lá no, enfim. E aí você vai, enfim. Então você percebe, você está negligenciando as pessoas que estão à sua volta, você não está se preocupando com elas, ou seja lá um outro compromisso que você tenha, você marcou com alguém e se atrasou, você falhou com essa pessoa, você foi mal com ela. É um pecado que nós nos acostumamos a cometer. E isso se tornou normal na nossa cultura. É até chique, em algumas circunstâncias, se atrasar para algumas pessoas. Mas isso não é legal. A gula, outro pecado que nós nos esquecemos. Porque nós comemos. E gula não é você comer até sentir vontade de vomitar. É simplesmente você não precisar daquele alimento naquele momento e você querer, simplesmente para satisfazer a sua vontade. O seu desejo ali, de comer aquilo naquele momento. Entendeu? E são muitos os pecados, muitos, que se tornam coisas normais no nosso dia a dia, porque todo mundo faz. Sabe aquilo que todo mundo faz?
mas que não é porque que todo mundo faz que passa a ser certo, continua sendo errado. Nós nos acostumamos com isso. Às vezes nós fraudamos a folha do ponto na nossa empresa. Eu cheguei 3 minutinhos atrasado, mas só 3 minutinhos, vou pôr que eu cheguei 8, não 8:03. Vou pôr que eu saí 6:05, não 6 horas, sendo que eu saí 5:58. Pequenas coisas que não matam ninguém, mas que vai te transformando de forma sutil em uma pessoa distante do centro da vontade de Deus. São coisas que nós banalizamos no nosso dia a dia e que fazem de nós uma noiva menos preparada para receber o noivo, que vai manchando as nossas vestes, pequenas coisas que vão manchando as nossas vestes. Então, o que nós aqui, neste mundo, precisamos estar conscientes neste momento, é que até que não chegue o dia da celebração, da festa, da grande festa das bodas do Cordeiro, nós, como noiva, como sendo aquela que já recebeu o dote, que o dote já foi pago por nós, nós precisamos ter a consciência de que precisamos nos preparar para aquele grande dia. Isso é uma questão de consciência, irmãos, de mudança de atitudes. Não espere sentir vontade, eu sempre falo muito isso aqui, não espere sentir vontade de ler a sua Bíblia, de orar, porque você não vai sentir. Você vai sentir vontade de milhares de outras coisas, mas de ler a Bíblia e de orar você não vai sentir vontade. Porque não é comum ao nosso corpo, a nossa matéria, desejar as coisas de Deus. Pelo contrário, nós nascemos pecadores, então o que está dentro de nós é pecado. Uma criança de 2 anos mente para conseguir um brinquedinho novo. E ela faz isso por maldade, por intenção. Não. Ela não tem consciência de que ela está pecando ali de forma, mas o pecado que habita nela já leva ela a mentir, a enganar, para conseguir algo que ela gosta, que ela quer muito. Para quê? Para satisfazer o seu próprio desejo. Então nós estamos diariamente, irmãos, fazendo coisas que satisfazem os nossos desejos, única e exclusivamente. Então eu não posso fazer mais nada. Não, não é por aí. Nós podemos e devemos desfrutar daquilo que Deus nos deu para desfrutar. Mas isso não pode ser o ponto principal de satisfação na nossa vida. E o que é claro, irmãos, é que quanto mais de Deus nós buscamos, mais de Deus nós queremos. Quanto mais nós sacrificamos o nosso desejo, carnal, as nossas vontades, e mais tempo nós damos a Deus e a falar sobre Deus, a aprender sobre Deus, mais dele nós temos em nós e mais dele nós queremos para nós. Agora, se nós continuarmos a viver as nossas vidas de qualquer forma, de qualquer jeito, só indo à igreja aos domingos, ou então pegando a Bíblia para ler uma vez por mês, sabe? Quanto mais nós fizermos isso, mais longe nós vamos ficar dele. É um caminho óbvio, irmãos. É um caminho claro, não tem como ser diferente disso. Simplesmente não tem como, é uma questão de lógica. Certo? Quanto mais você se alimenta fisicamente bem, melhor está o seu corpo. Menos doente você fica, mais disposição você tem. Não é? Você vai na nutricionista, ela substitui ali alimentos ruins por alimentos bons, Você perde uns quilinhos, você ganha qualidade de vida, você dorme melhor, você tem mais disposição para se exercitar. Isso deixa o seu corpo mais forte. Agora, se você come errado, se você só come bobeira, se você não se exercita, o seu corpo ele vai morrendo. Ele vai perdendo força, ele vai perdendo vontade, e você nem sabe por quê. Isso causa até problemas emocionais e psicológicos, além de físicos. É normal. E assim é a dieta do espírito.
Quanto mais nós alimentarmos de maneira saudável o nosso espírito, mais forte o nosso espírito está, mais disposto ele está, mais saudável ele está. Mas é isso. Outra coisa importante para nós entendermos: nós precisamos nos preparar, mas da maneira certa. O que eu sempre falo aqui, não é porque tem o nome de Deus no meio que é de Deus. Estejam atentos para o alimento que você está ingerindo. Nós precisamos ter esse discernimento de entender o que eu estou absorvendo. Será que isso que eu estou absorvendo desta fonte, por mais bonita que ela pareça ser, por mais que as palavras dela sejam tocantes, que me convençam, que me emocionam, será que é a comida que vai fazer o meu espírito ficar forte, ou será que é um fast food cheio de gordura, saturada, que vai entupir minhas veias e me dar um infarto amanhã? Nós precisamos ter esse discernimento, certo? Então, irmãos, de qual banquete nós participaremos? Da ceia, das bodas do Cordeiro? Ou como aquelas aves do céu que comeram as carnes dos reis, dos dominadores deste mundo, daqueles que foram mortos pela espada do Senhor? Que tipo de banquete nós desfrutaremos neste momento, no dia das bodas do Cordeiro, no dia em que Ele vier buscar a sua noiva? Será que nós temos já a consciência e a certeza de que somos de fato noiva, preparadas, ou que está se preparando para receber o Cordeiro? Ou nós temos muitas dúvidas ainda em relação a isso? Coloque isso no seu coração durante a sua semana. Quando você for tirar o seu tempo para ler a sua Bíblia, para orar, para ter a sua devocional ali, ore ao Senhor, para que Ele te ensine, para que Ele te mostre, para que Ele coloque em seu coração as maneiras corretas de se preparar para Ele. E o básico não tem como fugir, irmãos, é Bíblia e oração. É Bíblia e oração. Não dependa dos outros para te entregar isso. Não dependa do YouTube, não dependa dos vídeos que você recebe no seu WhatsApp, não dependa dos vídeos que você vê no seu TikTok, no seu Instagram. Ah, mas é tão bonito. É. Mas não dependa disso. Você tem o alimento na tua casa, na tua mesa, nas suas mãos, completo, o banquete todo está à sua disposição. Não dependa das migalhas que os outros vão te dar. Só. É óbvio que nós estamos sempre precisando aprender. E é por isso que nós estamos aqui, nós nos reunimos na igreja como corpo, mas ninguém come uma vez por semana só. Nós precisamos ter a constância, dia após dia, de estarmos ali nos alimentando de maneira saudável diante de Deus. E virmos aqui aos cultos, estarmos reunidos com o povo apenas para desfrutar de um banquete ainda maior, de uma sobremesa, de algo diferente que Deus tem para me ensinar, me exortar, me mostrar, me corrigir, alinhar o meu caminho, para que eu não me desvie, para que eu não perca totalmente aqui a minha passada, o meu caminhar. Mas o dia a dia, irmãos, é crucial para que o crente esteja preparado para receber o Cordeiro. Amém?